Radar Drops. Informação para o seu dia. Olá, hoje é 19 de janeiro, começa agora o Radar Drops. Informação para o seu dia sobre curadoria do FGV Notícias. Bom, e para começar, vamos falar de um assunto que, olha, com certeza vai dar o que falar. O uso da inteligência artificial nas eleições de 2026. A questão é, como é que o Brasil está se preparando para essa nova realidade? Pois é, o grande desafio do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, é exatamente esse. Pensa bem, como é que se criam regras claras e que funcionem, para o uso da IA na campanha? Se a gente ainda não tem uma lei específica sobre isso no Brasil. É um quebra-cabeça jurídico e tanto. E para ajudar a gente a entender o que vem por aí, a gente tem a análise do José Luiz Nunes, especialista em Direito Digital e professor da FGV Direito Rio. Ele acredita que a tendência é mais de um ajuste fino, sabe, aprimorar as regras que já existem para lidar com essa nova tecnologia, mas sem esperar uma revolução completa nas leis para o próximo pleito. E olha, os desafios não são poucos, não. A gente está falando de uma IA generativa que cria conteúdos super realistas, fica cada vez mais difícil saber o que é verdade e o que é mentira. E o pior, tudo isso se espalha numa velocidade, assim, impressionante. Isso exige uma resposta muito rápida da Justiça, enquanto o Congresso, ainda está debatendo como legislar sobre o tema. Para colocar mais um tempero nesse cenário, em 2026 a gente vai ter uma mudança na liderança do TSE. E aí fica aquela expectativa no ar, né? Como será que a nova gestão vai encarar a fiscalização e as punições para quem usar a IA de forma errada nas eleições? Ok, mudando de assunto agora, saindo da política e mergulhando no mundo dos negócios. A gente vai tentar entender por que tantas empresas brasileiras, mesmo com muito talento, acabam tropeçando na hora de crescer de um jeito sustentável. Olha, se prepara para esse número porque ele é de assustar. 70%. Sim. 70% das empresas no Brasil simplesmente não conseguem manter um crescimento constante nem prever as próprias receitas com alguma segurança. É um dado que faz a gente parar para pensar, né? E quem ajuda a decifrar esse enigma é o Thiago Muniz, CEO da Receita Previsível e também professor da FGV. A visão dele é bem direta, bem clara. Sem integrar dados, processos e times, o crescimento de uma empresa vira basicamente uma loteria. E o mais interessante é que, de acordo com a pesquisa Panorama RevOps Brasil 2025, o problema não é falta de tecnologia, não. Pelo contrário, a grande maioria das empresas, mais de 80%, usa sistemas de CRM. O X da questão é que esses sistemas muitas vezes não conversam um com o outro, sabe? Cada um fica no seu canto, criando aqueles silos de informação que acabam atrapalhando a visão geral do negócio. E a diferença que essa integração faz é impressionante. As empresas que têm tudo integrado conseguem prever o faturamento futuro com muito mais precisão. Na prática, é como trocar uma bola de cristal por um mapa bem detalhado do caminho que está pela frente. E para a gente fechar com aquela energia lá em cima, vamos falar de carnaval. Sim, uma das nossas maiores paixões nacionais. Mas vamos olhar para além da folia. Qual é o impacto econômico real dessa festa que é gigantesca? A expectativa é altíssima. A gente está falando de uma injeção de mais de 5,7 bilhões de reais na economia só com o Carnaval do Rio de Janeiro. É muito dinheiro, um volume que movimenta a cidade, o estado, o país inteiro. Mas não é só o dinheiro que conta, né? A Liga Independente das Escolas de Samba estima que o Carnaval cria perto de 50 mil empregos temporários. Pensa só, são milhares e milhares de famílias que têm uma renda extra que se beneficiam diretamente da festa, trabalhando para fazer tudo acontecer. É como se fosse uma cadeia produtiva gigantesca mesmo. Ela vai desde o turismo, com hotéis e restaurantes lotados, passa pelos pequenos comerciantes de rua e chega até as grandes marcas que investem pesado para aparecer no evento. O carnaval realmente dá um empurrão em todos os setores da economia. E para resumir bem a importância disso tudo, o economista Roberto Canter, que é professor da FGV, destaca um ponto crucial. Num país com um nível tão alto de informalidade, esses empregos temporários são como uma injeção de ânimo, sabe? Uma oportunidade muito necessária para muita gente. Esse foi o Radar Drops de hoje. Voltamos amanhã com mais notícias. Até lá!